Tranquilo? Vamos fechar hoje nosso módulo de estudo do ponto da geometria analítica, resolvendo 5 exercíciozinhos aí, como de costume. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira questão do Enem, uma questão bem simplesinha, não envolve muitos conceitos de geometria analítica de maneira do estudo do ponto, e sim mais uma análise do plano cartesiano, né? Então o que a gente tem aqui? Enem de 2016. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalhavam de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com 2 formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano, no qual os eixos estão graduados em quilômetros. As 2 formigas partiram juntas do ponto O, origem do plano cartesiano, x, o, y. Tem materiais que trazem plano cartesiano XY apenas, x, o, y. Significa que é o eixo x, o eixo y, o encontro entre eles é a origem ponto O. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito, certinho, a uma velocidade de 4 km por hora. 4 km por hora. A outra caminhou verticalmente para cima a 3 km por hora. Certinho? A 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, quais as coordenadas cartesianas das posições de cada formiga? 2 horas de movimento. Então vejam que é uma questão bastante simples. Ela tem um conceito bastante simples de física ali, né, com velocidade. E principalmente é para a gente não se perder, saber a ordem, a representação de um ponto no plano cartesiano. Então, um ponto P qualquer no plano cartesiano, ele é representado pela sua abscissa, o valor de x, e a sua ordenada, o valor de y. Certinho? Essa primeira formiga, quando ela se deslocou horizontalmente, então ela ficou sobre o eixo x. A partir do momento que ela ficou sobre o eixo x, ela não teve um deslocamento em altura. Então, o y dela continuava zerado. Essa outra formiga que se deslocou para cima, ela não teve um deslocamento lateral, então o x dela permaneceu zerado. Então, os 2 pontos têm, a princípio, esse formato, digamos assim. Certinho? O que acontece? Uma das formigas, a que percorreu horizontalmente, estava a 4 km por hora e percorreu isso em 2 horas. 2 horas a 4 km por hora. Então, a gente pode fazer até uma regra de 3, né? 4 km está para 1 hora, assim como x está para 2 horas. Mas como essa proporção aqui já está para 1 hora, basta a gente fazer a multiplicação. Se é 4 km por hora, em 2 horas serão 8 km. De maneira semelhante, aquela que se deslocou para cima, 3 km por hora, em 2 horas ela percorreu isso percorreu num total 6 km. Então, essa formiga, ou essas formigas, elas ficaram após essas 2 horas representadas nos pontos 8 e 0 e 0 e 6. Certinho? Bem simplesinha essa, bem tranquila. Vamos para a próxima. A próxima também é da mesma prova do Enem, ela acaba envolvendo alguns conceitos aí de circunferência, de reta e tal, mas a gente consegue resolver ela pelos conceitos vistos só do estudo do ponto até então. É uma questão, como sempre, do Enem bastante extensa, né? Então tem que cuidar com a interpretação aí. Então nós temos o seguinte: em uma cidade será construída uma galeria subterrânea que receberá uma rede de canos para o transporte de água de uma fonte F, que está aqui, até o reservatório de um novo bairro B, que está aqui. Então nós temos esses 2 pontos que são os extremos, a fonte e o destino no novo bairro. Após avaliações, foram apresentados 2 projetos para o trajeto de construção da galeria. Um segmento de reta que une F e B, ou uma semicircunferência que contornaria esses bairros, em que a unidade de medida, então, no eixo dos quilômetros, ou a unidade de medida é em quilômetros. Certo? Então, tem 2 opções. Vir de maneira reta para cá e vir através de uma semicircunferência. Pensando só até aqui e falar, reto é mais fácil, menor trajeto, menos gasto. Mas vamos ver o que segue a nossa questão. Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas características do solo, a construção de 1 metro de galeria via segmento demora 1 hora, enquanto que 1 metro de construção na semicircunferência demora 0,6 horas.
Há urgência em disponibilizar água para esse bairro. Use 3 como aproximação para π, um valor bem tranquilo, bem generoso para a gente, e 1,4 como aproximação para a raiz quadrada de 2. O menor tempo possível em hora para a conclusão da construção da galeria para atender às necessidades de água do bairro é. Veja que é uma questão bem amarradinha. A gente vai ter que fazer o quê? Calcular essa distância pelo segmento em quilômetros, calcular essa distância pela semicircunferência em quilômetros, depois trabalhar com esse tempo que a gente tem aqui, ó, 1 hora pelo segmento e 0,6 hora pela semicircunferência, usando as aproximações e verificar qual deles o tempo é menor. Então a questão é apenas relacionar a tempo, não a gasto. Provavelmente a de semicircunferência o gasto é maior porque a distância é maior também. Mas vamos lá. Como que a gente vai fazer? Primeiro, qual que é essa distância que a gente tem aqui? Certo? Eu poderia muito bem fechar um triângulo retângulo aqui e já fazer Pitágoras direto. Mas a gente está na nossa aulinha, vamos dar uma exercitada aqui, ó, pela formulazinha. Distância de F até B pelo segmento. Então, pelo segmento de reta. Pelo segmento de reta, a distância vai ser a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y também ao quadrado. Certinho? Desse ponto aqui, que está no menos 1, até o 1, qual é a variação de x? 2 unidades. 2 unidades. Desse ponto aqui até aqui, qual que é a variação em y? 2 unidades também. Então, a nossa distância pelo segmento vai ser o quê? Raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 quilômetros. Certinho? Quando a gente vai trabalhar com a fatoração da raiz quadrada de 8, ela dá para dividir por 2, que dá 4. Dá para dividir por 2, dá 2. Dá para dividir por 2, que dá 1. Como é uma raiz quadrada, precisa de um parzinho de amiguinhos para conseguir sair dela. E a gente consegue um parzinho. Então, um desses dois já sai daqui. Mas o outro não fica fora da raiz. Ele está preso, prisioneiro dentro da raiz. Então, 2 raiz de 2 quilômetros. Como a questão já forneceu que a raiz quadrada de 2 é para usar uma aproximação de 1,4, então vai ser 2 vezes 1,4. Isso dá 2,8, vou colocar aqui embaixo, quilômetros. Então, pelo segmento, a distância de F até B é 2.800 metros, já fazendo essa conversão. 2.800 metros. O que acaba acontecendo? Como a questão falou que cada metro pelo segmento é 1 hora, a gente já pode concluir aqui que para fazer essa obra pelo segmento, seriam necessárias 2.800 horas. Percebam que tenho 2.800 aqui. Se a próxima etapa do cálculo aqui der um valor maior que 2.800, a resposta é esse 2.800 mesmo. Se der um valor menor, vai ser uma das outras 4 alternativas ali. Certinho? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar qual é a distância pela semicircunferência. Como que eu faço para calcular essa distância pela semicircunferência? Vale lembrar que o comprimento de uma circunferência é dado por o quê? Por 2 vezes π vezes r. A gente aprende lá no 8º ano isso, né? 2 vezes π vezes r. Aqui nós temos uma semicircunferência. Então, essa distância de F até B pela semicircunferência vai ser apenas π vezes o raio. Π vezes o raio, metade da circunferência. Certo? O que acontece aqui agora? O π é questão disso para a gente transformar ou utilizar uma aproximação 3. O raio, qual que vai ser o raio dessa semicircunferência? Percebam que como esses pontos aqui são simétricos em relação à origem, a origem é o centro dessa semicircunferência. Se essa distância a gente calculou no item anterior que dava 2 raiz de 2, é porque esse raio aqui, ó, vale 1 raiz de 2. 1 raiz de 2 apenas.
Certinho? Então, a distância de f até b é π vezes raio. O π vamos usar 3. O raio vamos usar raiz quadrada de 2. Então, vai ser 3 vezes o quê? 3 vezes 1,4, que é a outra aproximação ali que o exercício forneceu. Isso vai dar um resultado de 4,2 quilômetros. 4,2 quilômetros. Só que 4,2 quilômetros, já transformando para metros, dá 4.200 metros. E a questão diz que pela semicircunferência são necessários 0,6 horas para se realizar 1 metro de obra. Então a gente pega esse 4.200 metros, multiplica por 0,6 horas. E isso aqui vai dar o quê? Um resultado de 2.520 horas de serviço pela semicircunferência. Só corrigindo a unidade, aqui, né, o 0,6 é horas por metro. Daí esse metro com esse metro se cancela e sobra a unidade final como horas. 2.520 horas. A questão falava que queria o menor tempo. Essa é a resposta. Certinho? Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questão da Federal do Rio Grande do Sul diz o seguinte. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A e B, qual vai ser a abscissa desse ponto P? Então, aqui a gente já tem algumas informações legais. Olha só. Se ele diz que o ponto P é do eixo das abscissas, ele diz que o P pertence ao eixo X, é porque ele não tem altura, ele não tem variação da altura. Então, o Y vale 0. Certinho? A questão quer saber qual é a abscissa do ponto P. Vamos chamar esse aqui de K, por exemplo. Vou chamar de K. Então, a questão está querendo exatamente esse valor do K. Ele diz o quê? Que esse ponto P é equidistante dos pontos A e B. Significa que o P é ponto médio de A e B? Até poderia, mas não necessariamente. Tá? Então, se nós temos aqui um segmento AB, vamos ver se eu faço um segmento retinho aqui, mais ou menos. E eu coloco um ponto aqui no meio, em que essa medida e essa medida são iguais, vamos colocar o ponto P aqui. O P é equidistante de A e B? Sim, ele é o ponto médio, quando ele pertence ao segmento. Mas quando ele não pertence ao segmento, ele pertence a qualquer um desses infinitos pontos aqui. Ó. Esse tracejado que eu coloquei aqui, ele é perpendicular ao segmento passando pelo ponto médio. Ele é chamada mediatriz. Então, esse ponto P pode ser que ele seja o ponto médio. Mas se ele não for o ponto médio, que é bem mais provável que não seja, ele é qualquer ponto que está na mediatriz. Porque a gente trabalha com congruência de triângulos, esse lado é comum, esse lado é igual a esse lado, o terceiro lado também vai ser igual às hipotenusas, aí, o AP e o PB. Certinho? Então essa é uma informaçãozinha que envolve algum conceito de desenho geométrico, né? Ponto médio, mediatriz e tal. Mas, em se tratando de geometria analítica, o que a questão está dizendo é que distância de P até A é igual à distância de P até B. Certinho? Essas duas distâncias são iguais. Então, o que acontece? Na sequência, essas distâncias, elas são o quê? As raízes quadradas da soma dos quadrados daquelas variações. Então, a soma dos quadrados das variações. Então, veja aquilo que eu comentei durante a aula teórica disso daqui. A gente pode montar um esqueleto. Pode montar um esqueleto aqui, ó, depois a gente vai preenchendo com os valores. Certinho? Então, o que a gente tem aqui? Aqui vai ser xp menos xa. Aqui vai ser yp menos ya. Então, veja, só envolvendo p e a. Aqui vai ser xp menos xb. E aqui vai ser yp menos yb. Mas, professor, não tem que fazer o b antes do p, o a antes do p? O resultado daria apenas um sinal trocado, mas elevado ao quadrado isso não faz diferença. Então, a ordem aqui entre p e a, entre p e b, não implica uma mudança de resultado.
O que eu vou fazer aqui? Imagina que eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Porque aí, o que acontece? Eu mantenho o equilíbrio dela. Quando eu elevo os dois lados ao quadrado, some essa raizona dos dois lados aqui. E aí já fica mais tranquilo para a gente desenvolver. Certinho? Então agora vamos substituir pelos dados da questão. xp menos xa. xp vale k, menos xa vale 1 ao quadrado. Mais yp, 0, menos ya, 4 ao quadrado. Igual. Aqui eu tenho xp, k, menos xb, menos 6. Vou colocar entre parênteses aqui também. Ao quadrado. Quem quiser fazer direto a regrinha de sinal, fique à vontade. yp, 0, menos yb, 3. Isso ao quadrado. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou desenvolver aqueles produtos notáveis. Quem não lembra como faz isso daqui de maneira mais direta, pode fazer k menos 1 vezes k menos 1, faz propriedade distributiva e arruma. Eu vou aproveitar aqui para a gente relembrar aquela regrinha do quadrado da soma e quadrado da diferença, de dois termos. K menos 1 ao quadrado, a gente vai fazer o quê? Quadrado do primeiro, menos, por causa desse menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então é 2k, mais o quadrado do segundo, que é 1. Mais aqui, 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado dá 16, sempre que tem o zero facilita, né? Igual. Então, percebam aqui que menos com menos fica mais, então é k mais 6. Quadrado do primeiro, k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso dá 12k, mais o quadrado do segundo, que dá 36, mais 0 menos 3 dá menos 3 ao quadrado dá 9. Uma equação que a princípio é do segundo grau, mas tem 1k ao quadrado comum de cada lado. Se eu passar para um lado só, eles vão se anular. Certinho? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou separar o k para um lado e o não k para o outro lado. Vou mandar esse 2k negativo para k positivo. Ele vai ficar junto com esse 12k, vai ficar 14k. Para o lado esquerdo eu tinha 1 mais 16, 17. Aqui temos 36 mais 9 dá 45, vem para cá menos 45. 17 menos 45 dá menos 28. Esse k está multiplicando 14, para esse k ficar sozinho, o 14 tem que ir para o outro lado, dividindo. Menos 28 divididos por 14, esse k então tem que dar menos 2. Fechamos ali na letra A. Beleza? Certinho? Vamos para a próxima. Da PUC do Paraná. Sendo A menos 1 e 5 e B 2 e 1 vértices consecutivos do quadrado, podemos afirmar que o comprimento da diagonal desse quadrado é. Então veja, se o A e o B são vértices consecutivos, o que a gente pode tirar de informação daí? Que a distância do A até o B é o lado do quadrado. Com o lado do quadrado, eu consigo determinar a diagonal do quadrado? Claro que sim. Se a gente não lembrar direto, a gente pensa assim, ó, aqui está o quadrado de lado L, a diagonal está aqui, dá-lhe Pitágoras nele. Mas se você lembra que isso aqui pode gerar uma expressãozinha pronta, que é consequência algébrica, a diagonal de um quadrado é a medida do lado multiplicado pela raiz de 2. O mais difícil de lembrar é isso. Então, se você achar o L aqui em cima, que é a distância de A até B, você substitui aqui, multiplica por raiz de 2, você acha a sua resposta ali. Então. Tranquilo? Então, vamos achar essa distância de A até B. Então, esse lado vai ser raiz quadrada. Vou usar aquela simbologia que eu usei também na aula teórica. A variação de x ao quadrado mais a variação de y também ao quadrado. Então, esse L vai ser... Qual que é a variação do x? O x está indo do menos 1 até o 2. Está tendo uma variação de 3 unidades. Mais, qual que é a variação do y? Está caindo do 5 para o 1. Está caindo 4 unidades. Para você colocar negativo? Não necessariamente. A variação pensa só no positivo.
É uma distância entre eles de 4 unidades. Também ao quadrado. Esses valores aí são bem agradáveis para a gente, né? O primeiro triângulo que a gente resolve, Pitágoras, é esse cidadão aí. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. A soma disso dá 25. Portanto, esse lado dá 5. O lado dá 5. Misturando com essa informação aqui, a gente já conclui a questão. Então, a diagonal desse quadrado vai ser 5 raiz de 2 unidades de comprimento. Fecha aqui na letra E. Tranquilinho? Certinho? Bem tranquila essa, bem fácil, né? Vamos finalizar aí com uma questãozinha da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Essa já é um pouquinho mais divertida. Então, o que a gente tem aqui? Calcule a coordenada x do ponto A e do ponto B, sabendo que as coordenadas do ponto C são 4, 2, 4 por x, 2 por y, que eles não são colineares e que a área do triângulo formado por eles é igual a 3. Eu achei uma informação redundante aqui, né? Porque se ele tem um triângulo formado, obviamente esses pontos não são colineares. Tá? Então, o que acaba acontecendo aqui? Ele fala em área, né? O que a gente viu na parte teórica? Que a área de um triângulo é 1/2 do módulo do determinante. Certinho? 1/2 do módulo do determinante. Então, vamos lá. Vamos desenvolver esse determinante, então. O determinante, aquele que a gente vai ter que trabalhar com a regrinha de Sarros, eu faço o quê? Coloco os 3 pontos, um abaixo do outro, em que o x e o y do mesmo ponto estão dispostos lateralmente. Então, aqui, ó, o x e o y do ponto A, o x e o y do ponto B, o x e o y do ponto C. Colocamos uma coluna de uns aqui, que são os elementos neutros da multiplicação. Eu expliquei isso na aula anterior. Pela regra de Sarros, para a gente resolver esse cidadão aqui, a gente repete as 2 primeiras colunas ao lado da terceira e multiplica as diagonais. Multiplica as diagonais. As diagonais que vêm de cima mantêm sinal, as diagonais que vêm de baixo invertem sinal. Então vamos lá ver o que vai gerar esse determinante aqui então. O determinante será x vezes 2 vezes 1, 2x. 1 vezes 1 vezes 4, 4. 1 vezes x vezes 2, 2x de novo. Agora as 3 próximas invertem o sinal. 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. Vem para cá, menos 8. 2 vezes 1 vezes x dá 2x. Vem para cá, menos 2x. 1 vezes x vezes 1 dá x. Vem para cá, menos x. Portanto, esse determinante, veja só que eu tenho um 2x positivo com 2x negativo. Dá para cancelar. Ainda tenho 2x menos 1x fica x. 4 menos 8 fica menos 4. O determinante fica x menos 4. Agora vamos misturar essa informação aqui com a da área. A área é meio do módulo do determinante. A questão quer que a área valha 3. Então, o que a gente vai ter aqui? 3 é igual a 1/2 do módulo do determinante. A gente viu que o determinante tem que ser x menos 4. Bom, que aqui a gente dá uma revisadinha nas chamadas equações modulares. Então, o que eu vou fazer? Esse 1/2 está aqui fora, uma constante. Vou passar o 1 para cá dividindo, não altera nada. Vou passar o 2 para lá multiplicando. Então, 6 é igual a x menos 4. Quando a gente olha para essa equação, a gente pensa assim, x menos 4 tem que dar 6, o x tem que ser 10, certo? Certo, mas não completo. Por quê? Quando a gente trabalha com uma equação modular, o que diz o módulo? O módulo de um número positivo é o próprio número. Então, o módulo de 5 é 5, o módulo de 8 é 8, o módulo de 16 é 16. E o módulo de um número negativo é o seu oposto, então é o seu positivo. Esquecendo o seu sinal, tal do valor absoluto. Então, quanto que é o módulo de menos 4? 4. Quanto que é o módulo de menos 12? 12. Quanto que é o módulo de menos 75? 75. O que a questão aqui está dizendo?
o módulo de certo número dá 6. Módulo de quem que dá 6? O próprio 6, porque módulo de 6 é 6, mas também o módulo de menos 6 vai resultar em 6. Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente tem essa informação. Esse x menos 4 tem que valer 6. Por quê? Porque se isso vale 6, módulo de 6 é 6, está correto. Mas também tem que considerar outra possibilidade, que o módulo de x menos 4, ou que o x menos 4, perdão, vale a menos 6. Então, se essa expressão aqui valer menos 6, quanto que é o módulo de menos 6? 6, então vai dar certo também. Com isso, a resolução dessa equação nos gera duas respostas. Aqui o 4 vai para lá positivo, então um x' para a gente vale 10. O 4 vai para lá positivo, um x duas linhas aqui vai ser menos 6 mais 4, menos 2. Então essas são as duas respostas. E para a gente finalizar, pensar, mas duas respostas? Então significa que o ponto A pode ser o ponto 10 e 1, e o B 10 e 2, mas também pode ser o ponto menos 2 e 1 e menos 2 e 2? Exatamente. Eu fui lá no nosso amigo GeoGebra para avaliar um pouquinho, né? E a gente verificar que esses dois triângulos, eles não deixam de ser triângulos congruentes. Então perceba, o que acontece aqui? Ó? O ponto C é um ponto pronto, né? O ponto 4 e 2 que o exercício forneceu, esse não se altera. Ele dizia que o ponto A era o ponto X e 1, então ele tinha uma altura definida. Ele tinha uma altura 1. E o ponto B tinha uma altura 2 também definida. Então percebam que tanto aqui na esquerda quanto lá na direita, as alturas se preservaram. A altura 1 e a altura 2. Se a gente rotacionar esse triângulo, a gente pode imaginar que isso é a base do triângulo e isso é a altura. Certo? Isso é a base e isso é a altura. Então, se essa base aqui vale uma unidade, que altura que a gente tem que ter para que a área de 3? A altura tem que ser 6. E verifique que do 4 até o 10, aqui dá 6 unidades. Ó. 6 vezes 1, 6 divididos por 2, área 3. Mas, se aqui na esquerda também eu tenho essa medida valendo 1, isso aqui também, valendo 6, vai dar um triângulo de área 3. Certo? Então, se esse cara aqui é 4, eu tenho que correr 6 unidades para a esquerda, ele vai até onde? Ele vai até o menos 2. Por isso, justifica ter duas possibilidades para o x. Porque esse triângulo não foi definido, por exemplo, que o triângulo estava todo no primeiro quadrante, por exemplo. Se esse triângulo estivesse todo no primeiro quadrante, isso descrito no enunciado, essa segunda resposta aqui a gente teria que desconsiderar. Certinho? Eu sempre gosto de fazer essa análise gráfica aí no plano cartesiano, às vezes, das questões, porque facilita a gente entender por que, entre outros fatores, de vez em quando chega aí uma resposta dupla para a gente, para uma única questão. Certinho, galera? Por hoje é isso. Dessa forma, a gente encerra o nosso módulo de estudo do ponto. Eu vou deixar aí o linkzinho da playlist completa dessa parte de geometria do canal, né? Para que vocês possam acompanhar outras aulas. Na sequência, a gente vai começar a trabalhar então com o estudo da reta. O estudo da reta vai partir muito desse conceito da terceira aulinha ali que a gente fez, que é a aulinha de condição, a aulinha de condição de alinhamento entre três pontos. Certinho? Espero que tenham gostado, tenham entendido. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau!